Olá, queridos. Que bom tê-lo aqui mais uma vez. Louvado seja Deus pela tua vida. E eu queria falar hoje um pouco com você sobre perseverança ou teimosia. Perseverança é fundamental para a maioria das nossas conquistas em nossa vida. Se nós queremos acumular as conquistas em nossa vida, nós temos que aprender a sermos perseverantes ou insistir naquilo que nós desejamos, no sonho que temos, no projeto que um dia estabelecemos para nós. Quanto mais nós aprendermos a sermos perseverantes, mais a gente vai aumentar o nosso número de conquistas em nossa vida. Essa que é a verdade. Agora existe uma outra coisa, além da perseverança, que é a teimosia. E a teimosia é justamente o contrário da perseverança. Ela nos torna infrutíferos. Ela nos faz perder tempo com projetos e sonhos que na realidade não vão dar certo. Aliás, essa é a grande diferença entre a perseverança e a teimosia. Porque a perseverança é quando nós insistimos num projeto ou num sonho que a gente sabe que vai dar certo, que tem tudo para dar certo. Então, porque vai dar certo, a nossa insistência naquilo chama-se perseverança. Agora, se nós estamos insistindo numa coisa que tem tudo para dar errado, que tem tudo para não acontecer, essa nossa insistência não é perseverança, é na verdade uma teimosia. E como a gente vai perder muito tempo teimando com algo que não vai dar certo, nós vamos perder a oportunidade durante esse tempo de estar insistindo em outras coisas, em outros projetos. E por isso que a gente acaba conquistando menos coisas em nossa vida quando nós perdemos tempo com a teimosia. Por isso que é importante que nós venhamos discernir quando que nós estamos sendo persistentes e quando que nós estamos sendo, na verdade, teimosos. E aí talvez você me pergunte, como que eu vou saber que determinado projeto na minha vida, ele vai dar certo? Para que valha a pena eu insistir nele, perseverar nele. E quando não vale a pena insistir, ser teimoso, porque vai dar errado? Como que eu vou saber se um projeto ou um sonho vai dar certo ou vai dar errado na minha vida? E aí eu convido você a olhar para a vida de um homem na Bíblia, que ele recebeu também um projeto e um sonho para a vida dele. E ali ele nos ensina como perceber os sinais de quando um projeto ou um sonho vai dar certo. Essa percepção dos sinais que estão à volta do seu sonho ou do seu projeto, você precisa adquiri-la. E este homem na Bíblia nos ensina isso. E é justamente Isaac, o filho de Abraão. Se nós lermos o capítulo 26 do livro de Gênesis, nós vamos ver aqui que Isaac, ele tinha acabado de perder o seu pai Abraão. Abraão tinha acabado de morrer. E Isaac então fica ali naquela terra peregrinando, sem saber muito o que fazer, principalmente porque naquela terra houve uma grande fome. E ele meio que sem saber o que fazer, e pensava ele inclusive em ir para a terra do Egito, aonde ali ele teria a possibilidade de alimento. Então Deus, ele fala a Isaac. A Bíblia não diz como Deus falou com ele, se foi no coração dele, se foi em sonho, se Deus falou a ele de maneira audível. A Bíblia não diz o modo, a maneira como foi falado com Isaac. Mas o fato é que Deus falou com Isaac, ali no capítulo 26, se você ler, você vai ver. E disse Deus a ele, olha, Isaac, não vá para a terra do Egito. Fique aqui na terra de Gerar, aonde você vai prosperar, aonde você vai ser grandemente abençoado. Não vá para a terra do Egito. Aqui você se estabelecendo, você vai ser uma pessoa próspera, você vai frutificar. Neste momento, então, Isaac, ele recebe um projeto, ele recebe um sonho, um objetivo na vida dele.
E como eu e você muitas vezes temos um gatilho também no nosso coração e recebemos projetos, temos sonhos que nascem dentro de nós, objetivos. Ali Isaac também recebeu dele. E assim como Isaac, talvez você muitas vezes, num primeiro momento, acreditou a voz de Deus, aquele sonho que você um dia recebeu no seu coração. E aí você então começa a viver os seus dias, indo em direção àquele sonho, e de repente uma hora ou outra, dependendo das circunstâncias, você se pergunta, será mesmo que esse sonho é de Deus? Será mesmo que isso vai acontecer? Como Isaac teve também dúvidas. Se você ler aqui o versículo 7 do capítulo 26, você vai ver aqui que ele teve dúvidas, porque quando ele estava ali na terra de Gerar, e ali quem reinava era Abimeleque, rei dos filisteus, ele então mente para aquele povo, inclusive para Abimeleque, que a mulher dele não era a mulher dele, que Rebeca era a sua irmã. Ele mentiu, porque Rebeca era uma mulher muito bonita, a Bíblia diz, e ele tinha medo que naquela terra onde Deus falou que ele seria abençoado, aqueles homens matariam a ele para ficar com Rebeca. Veja que se ele acreditasse mesmo em Deus, ele não teria mentido. Ora, Deus falou que eu seria abençoado, Deus falou que eu ia prosperar nesta terra, então eu não preciso nem mentir aqui falando que Rebeca é minha irmã. Eu sei que ninguém vai me matar, porque Deus falou que eu seria abençoado, que eu iria frutificar nessa terra, que eu seria próspero nessa terra, então eu não vou nem mentir. Mas não é isso que nós lemos. Quando nós olhamos para o capítulo 26, e especificamente no versículo 7, a gente vê que na verdade ali ele tem medo. Como eu e você muitas vezes tem medo, não sabemos se aquele sonho que um dia nasceu no nosso coração é realmente Deus falando conosco, é realmente algo que vai acontecer, que vai dar certo. E então a gente fica meio que com o pé atrás, como Isaac também ficou. Mas aí começam a acontecer coisas ao redor do sonho que Deus colocou no coração de Isaac, que começam a mostrar para ele que valeria a pena ele insistir ou ser perseverante naquele sonho ou naquele propósito de se estabelecer naquela terra e ser frutífero ali. E talvez sejam os mesmos sinais que eu e você temos que procurar na nossa vida também. Quando nós estamos vivendo em direção aos nossos sonhos, projetos e objetivos, talvez sejam os mesmos sinais que nós temos que procurar para saber se aquele projeto, se aquele sonho realmente vai dar certo e se vale a pena insistir e ser perseverante com aquele sonho, aquele projeto. Então, nessa história aqui de Isaac, o primeiro sinal que ele vê e que faz com que ele comece a acreditar que aquele sonho ia dar certo, que aquele objetivo ia acontecer, é o fato dos resultados estarem ao seu favor. A primeira coisa que Deus quer que nós venhamos perceber em relação a um sonho, a um projeto que Ele colocou no nosso coração um dia, e que a gente tenha certeza que foi Ele que colocou no nosso coração, é que nós temos que perceber os resultados, se estão ou não a nosso favor. No versículo 11 do capítulo 26, se você ler aí, você vai ver exatamente assim: e mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Aqui Abimeleque tinha descoberto que, na verdade, Rebeca era a mulher de Isaac, não a irmã, como ele tinha mentido. E então ele promove um decreto, ele diz todo aquele povo filisteu que está ali naquela terra em Gerar, que ninguém tocasse naquela mulher, permitindo que Isaac ficasse ali naquela terra. Veja que as coisas começam a acontecer em favor de Isaac, corroborando aquele sonho, autenticando aquele projeto que estava no seu coração, dando a ele subsídios para que ele pudesse perseverar naquilo,
insistir naquilo, porque as coisas começam a acontecer a seu favor. Aqui Isaac, ele tem essa primeira demonstração, ele começa a ver este pequeno sinal. Quais são os sinais que Deus já tem te dado para que você permaneça nesse teu projeto? Tem sido positivo? As coisas estão cooperando? As coisas estão sendo positivas? Estão indo ao teu favor? Então saiba que aí você começa então a ter um sinal de que realmente você precisa insistir nisso e continuar insistindo, porque a sua insistência será uma perseverança positiva para a tua vida, que vai fazer você alcançar aquele objetivo. Era o que estava acontecendo aqui com Isaac. Ele começa a ter esses sinais. Outro sinal que ele começa a ter, que é positivo, dando a ele a entender que ele deveria insistir naquele projeto de ficar e se estabelecer ali naquela terra, está no versículo 12 ao 14, onde diz: e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, 100 vezes mais do que ele semeou, porque o Senhor o abençoava, e engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejaram. Olha, queridos, veja que naquele objetivo que ele tinha de se estabelecer naquela terra, tudo começa a cooperar para o bem dele, tudo começa a ser positivo, os resultados estão a favor dele. Ele começa então a prosperar naquela terra. Deus está falando com você. Deus está olhando para você e dizendo para você: olha, persista. Se você tem visto resultados positivos, se você tem visto que as coisas estão ao seu favor, persista, continue, não pare. Eu sou contigo, eu estou nesse negócio. Eu estou te abençoando, porque os resultados estão mostrando isso. Porque aonde Deus tem propósito, aonde Deus coloca a mão dele e prepara o caminho para que você o trilhe, este caminho é próspero, este caminho ele vai dar frutos. Agora, o contrário também é verdade. Se os resultados não são positivos em um determinado projeto, se as coisas começam a vir contra você, tirando a sua paz, tirando o seu sono, tirando a sua alegria de viver até, porque as coisas só dão errado, porque as coisas só estão indo contra você, os resultados são extremamente negativos em um determinado projeto ou sonho da tua vida, então é verdade que você não tem que insistir nisso, porque Deus não está nesse negócio, porque Deus não está com a mão dele ali, porque aonde Deus coloca a mão, as coisas andam para frente, não andam para trás. Deus não opera na confusão. Se existe confusão neste projeto, neste sonho, se as coisas estão se desencontrando, nada colabora para o teu bem, fuja deste projeto, fuja deste negócio, porque aí não será mais uma persistência, uma perseverança, será uma teimosia da sua parte. Ao invés de abençoar a tua vida, vai cada vez mais trazer dor de cabeça para você. Então fuja disso. A sua perseverança aí não é uma perseverança, é uma teimosia. E vai fazer você perder tempo. E vai fazer com que você deixe de conquistar outras coisas, porque você está olhando para algo infrutífero, algo que não está ao seu favor. Então Deus quer que você comece a perceber os sinais, para que você possa ter condições de insistir ou não em um determinado projeto, para que você possa decidir se você está perseverando ou sendo na verdade teimoso. Isso que Deus está falando conosco é o que estava acontecendo aqui na vida de Isaac. Era o que ele soube ler. Ele teve uma boa leitura das circunstâncias e viu que as coisas estavam indo ao teu favor, então ele permaneceu naquela terra, ele continuou naquele projeto. Agora eu pergunto a você, imagina se ali Isaac então
ele começa a ter homens que começam a perseguir ele, querendo matar ele por causa de Rebeca. Imagina se Abimeleque, ele não coloca aquele decreto, e aí as coisas começam a ir contra Isaac, então ele não prospera na terra e as coisas vão contra ele. Imagina se tudo isso acontece. Eu tenho certeza que Isaac, ele não ia insistir em algo que na realidade está dando para trás, muito pelo contrário, é o que Deus quer que você faça na tua vida. Se está indo ao seu favor, persista, continue, Deus é no negócio. Agora, se traz dor de cabeça, se está tirando o teu sono, fuja disso, porque Deus não está nesse negócio. É o que Isaac nos ensina nesse texto. Tem hora que você precisa parar e avaliar os resultados desse seu projeto, desse seu sonho. Seja pragmático, veja os resultados, veja se eles estão cooperando ao teu favor, para o teu bem. O segundo sinal que nós vemos aqui na história de Isaac, que também pode ser um sinal na nossa vida para os nossos projetos e sonhos, para que a gente possa perseverar ou não neles, é perceber a legitimidade do seu objetivo. No versículo 18 diz: e tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e o que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que chamara o seu pai. Veja que um pouco antes desse versículo, do versículo 18, se você ler aí no capítulo 26, você vai ver que aqui Isaac, ele começou a prosperar muito, como nós já vimos, e então Abimeleque e os filisteus tiveram inveja dele, de modo que pediram para ele sair daquela terra. Olha, vá embora, vá longe daqui, porque você está se tornando poderoso demais. E ele então não saiu da terra por completo, ele ficou nos vales em Gerar. E a Bíblia diz que ele torna, exatamente nesse versículo que nós lemos, no versículo 18, ele torna a Gerar, sai dos vales aonde ele tinha armado as suas tendas, e lá ele começa a cavar os poços que o seu pai Abraão tinha cavado naquele lugar antes dele morrer. Os poços eram de Abraão, pai de Isaac. Portanto, Isaac tentando recobrar aqueles poços, desentulhar aqueles poços, cavar de novo os poços que já eram do seu pai, é legítimo, é algo correto. Ele não estava fraudando ninguém, roubando de ninguém, ele não estava fazendo nada ilegal, pelo contrário, era extremamente legítimo, porque era de pai para filho. Então ele tornou a Gerar para cavar os poços. Ele insistiu naquele projeto de se estabelecer naquela terra, ele insistiu naquilo que havia no seu coração há muito tempo, porque era legítimo ele estar ali, os poços já eram do seu pai, então ele persistiu. Talvez você tenha projetos e sonhos na sua vida, em que quando você olha para eles, você vê que eles são legítimos, que você não está fazendo nada de errado, que você não está defraudando ninguém, que tudo que depende de você, você está indo resolver, procurando as pessoas para resolver quando há um problema com alguém, ou quando você está fora da lei dos homens, você começa então a querer ajustar isso, a se conformar com a lei dos homens, não ter nada fora da lei, você não sonega impostos, você não faz nada de errado, você faz tudo dentro da lei, é legítimo o teu sonho, não está nada ilegal. Então, quando você começa a ver a legitimidade do teu sonho, que o teu projeto, na verdade, as coisas estão todas conforme as regras, conforme leis morais estabelecidas, então quando você começa a ver esses sinais, você começa então, como Isaac o fez, a insistir: não, está certo o que eu estou fazendo, eu não estou passando por cima de ninguém, eu não estou fazendo mal para ninguém, eu estou aqui tentando fazer algo correto, então eu vou insistir nisso. E o contrário também é verdade. Quando nós estamos dentro de um projeto, de um sonho, de algo que Deus colocou no nosso coração, e nós estamos vendo um monte de coisa errada, um monte de coisa fora da lei, que está
ferindo princípios, que está defraudando pessoas, tirando muitas vezes de um para colocar no nosso projeto algo, e muitas vezes a gente começa a ver essas coisas que são ilegítimas, ilegais, e aí a gente então tem que começar a ver isso e falar: não vale a pena insistir nisso, não vale a pena, porque essa insistência é uma teimosia em algo que está fora da lei, é ilegítimo. E Deus não opera através de nada que é ilegal. Deus não opera em nada que está fora dos conformes. Se o que você está fazendo, se o sonho que Deus colocou no teu coração, se esse projeto que você diz que Deus colocou no teu coração, você tem usado meios ilegais para chegar nele, saiba que não foi Deus que colocou no teu coração. Esse projeto vem de você mesmo, porque Deus não opera na ilegalidade. Deus não opera dentro de nada que está fora daquilo que é legítimo, daquilo que é correto. Então comece a perceber os sinais, comece a ver se o seu projeto, se o seu sonho de vida, ele está dentro dos conformes, se ele não defrauda ninguém, se ele não deturpa nenhuma lei, seja ela criada pelos homens ou criada por Deus. Isaac, então, ele insiste. E veja que se você ver os versículos de 20 a 22, que ele vai cavar os poços ali em Gerar, que eram do seu pai, portanto legítimos, e aqueles homens que moravam ali naquela terra, os pastores de ovelhas em Gerar, começaram a brigar com Isaac. Cada poço que ele cavava, eles iam lá e começavam a brigar, porque a Bíblia diz que quando ele cavava, rios de água viva, águas cristalinas saíam daqueles poços. E então aqueles homens começaram a brigar com Isaac, falando que aquele poço na verdade era deles. Isaac então deixou um dos poços e foi para o outro, e cavou novamente um outro poço, e novamente deu águas vivas, diz o texto. E novamente aqueles homens vieram e brigaram com ele para tomar aquele poço, aquele segundo poço. E depois, pela terceira vez, ele fez isso de novo. Veja que ele está sendo insistente, persistente, perseverante. Por quê? Porque era legítimo, os poços já eram do seu pai. Ele sabia que aquilo era algo legal, passado de pai para filho. Então ele persistiu, perseverou. De igual modo, Deus também quer que você persevere. Por mais que as pessoas tenham colocado empecilhos, entulhado os seus poços, feito com que você não chegue aos seus objetivos, se você está vendo que é algo legal, se você está vendo que é algo legítimo, se você está vendo mais ainda que os resultados estão ao seu favor, persevere, continue, porque Deus é contigo. E como diz aqui no versículo 22, Isaac, quando ele cava o terceiro poço e dá novamente águas, ele insistindo, Isaac, ele então diz com todas as letras que Deus me fez prosperar nessa terra, Deus alargou os meus caminhos e eu cresci nessa terra. Deus quer que você fale isso um dia também. Deus quer que você esteja vivendo o teu sonho, vivendo o teu projeto, e seja ele qual for, e que Deus um dia colocou no teu coração, e você tem visto os resultados ao seu favor, e você tem visto legitimidade nos teus sonhos. Um dia, se você persistir, você vai ver que Deus alargou os seus caminhos, e você se tornou muito grande e poderoso naquilo que Deus te colocou para fazer. Portanto, insista. Portanto, persista. Se você tem visto esses sinais, não olhe para trás, não se deixe abater por ninguém, não deixe que ninguém venha entulhar os teus poços, porque Deus é contigo. Amém, amados? Que você possa ter essa palavra no teu coração, que ela venha colocar em você o combustível necessário para que você possa persistir e para que você possa também parar de teimar com aquilo que você não pode mais insistir, porque é apenas uma teimosia e faz você perder tempo. Amém? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Se você foi abençoado por esse vídeo, curta ele aí em nossa página. E se você puder também o fazer, compartilhe com as pessoas que você sabe que serão abençoadas. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal,
para receber aqui as bênçãos que Deus coloca no nosso coração. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima.